Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu queria pedir que você fosse um pouco paciente, cara, no início, aonde vai valer a pena esta mensagem que eu tenho aqui no seu coração. Seria importante que você ouvisse, você que nos acompanha aqui nessa plataforma, que o Espírito Santo possa te abençoar, independente de quem você seja, do local onde você se encontra, que Deus te abençoe com graça, que Deus derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma palavra no livro de 1 Reis 21, versículo de número 2, aonde diz assim a palavra de Deus: Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro, o que ela vale. Percebe que Nabote ele tinha uma vinha, a qual era a herança dos seus pais na vida dele, ao lado da casa ou do palácio de Acabe. Mas a presença de Nabote ali, Acabe sentia-se incomodado. A sociedade usa um ditado que diz assim: os incomodados que se mudem. E não era Nabote que estava incomodado, mas sim Acabe. Então não era Nabote que tinha que se mudar. Não era Nabote que tinha que abrir mão da sua vinha. Não era Nabote que tinha que abrir mão da sua herança ou do lugar que Deus havia confiado nas mãos dele. Mas era que estava incomodado, o qual era Acabe. Porque a Bíblia diz que onde a luz, as trevas não prevalecem. Provavelmente você que me ouve agora, você está se destacando talvez no hospital. Talvez você está se destacando na empresa onde você presta serviço. Talvez você é alguém autônomo, é um profissional liberal. Talvez você é alguém que tem o seu negócio próprio. E você está se destacando e tem alguém que está incomodado com a sua presença. Você deve permanecer exatamente onde Deus te colocou. Você não deve jamais se mudar ou abrir mão daquilo que Deus confiou a você por causa de pessoas incomodadas. Incomodado que se mude, irmãos. Acabe estava incomodado, então ele foi propor a Nabote que Nabote ou vendesse aquela vinha ou que trocasse por outra, porque ele não queria a presença de Nabote ali. Porém Nabote não aceitou. Nabote recusou, até porque quando se trata de herança, queridos irmãos, é algo inegociável. Talvez você que me ouve, você está se destacando no seu ministério. E o fato de você estar se destacando, tem pessoas que estão incomodadas. Quando eu falo se destacar, eu estou falando de honra. Porque da honra a quem tem honra, que honra é honrado. E se você é uma pessoa que cresceu se esforçando, lutando, batalhando, se você é alguém que chegou onde chegou, não pisando nos outros, não humilhando, não escravizando as pessoas, mas se dedicando, se empenhando, obviamente Deus te honrou para que você chegasse onde você está. Hoje você deve permanecer exatamente na posição de destaque que hoje você está. E não se preocupar com as pessoas que estão incomodadas. Você deve permanecer para que Deus continue gradativamente dando crescimento na sua vida. Talvez você está pensando em mudar de algo, em abrir mão de determinadas coisas, de um sonho, de um plano, de um projeto, por causa de pessoas. Você não tem que se preocupar, você tem que continuar se dedicando, continuar se esforçando, continuar se empenhando e não aceitar negociar a sua honra. Porque aqui quando se trata de herança, está se falando de honra, e da honra quem tem honra. E Nabote, ele recebeu aquilo ali por direito dele, ele estava sendo honrado. Se ele estava sendo honrado, ele não aceitou negociar a sua honra. Embora tem pessoas que aceitam. Tem pessoas que negociam a sua honra com o pecado. Tem pessoas que negociam a sua honra com o mundo. Tem pessoas que negociam a sua honra com pessoas erradas. Tem pessoas que negociam a sua honra com propina, porque tem gente que é propineiro. Isso eu falo em todas as esferas. Há coisas erradas na vida de muita gente. Mas a Bíblia é muito clara. Nabote não aceitou negociar a sua herança. Não negocia a sua herança com o pecado. Não negocie a sua herança por causa de pessoas. Não abra mão do que Deus confiou a você, porque a tua presença está incomodando alguém. Se a tua presença está incomodando alguém, significa que você está se destacando. Se a tua presença está incomodando alguém, significa que a luz de Deus está brilhando na sua vida. Se a tua presença, alguém está sentindo-se incomodado, é porque você está se destacando na posição que Deus te colocou. Você não deve se preocupar com as pessoas incomodadas, até porque o incomodado não é você, é um outro. Então quem está incomodado é quem tem que se mudar e não você. Você deve permanecer exatamente onde você foi colocado pelo Todo-Poderoso. É isso aqui que a Bíblia está nos ensinando. Nabote não aceitou negociar, ele não aceitou vender, até porque a sua honra não estava à venda, a sua honra não estava a ser negociada, pelo contrário, ele estava sendo honrado.
Porque da honra quem tem honra, Nabote tem honrado, estava sendo honrado da mesma forma. Então você não deve negociar a sua honra ou a sua herança por causa de pessoas. Você não deve negociar o seu caráter. Não deve ter negócio com outros. Não deve colocar a sua honra em jogo. Não deve ter negócio com pessoas erradas. Negociar a sua honra jamais, pelo contrário. Você deve permanecer firme e inabalável aonde você foi colocado por Deus. Para finalizar, no versículo 3 disse assim: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Percebe que ele recusou o que você tem que fazer. Você deve se recusar a se envolver com coisa errada. Você deve se recusar a negociar a sua herança. Não negocie a sua herança com vício. Não negocie a sua herança com amizades erradas. Não negocie a sua herança com pessoas erradas. Não negocie a sua herança com lugares errados, como muitos frequentam. Não negocie a sua herança com propina, vendendo, como muitas pessoas vendem a sua honra, o seu caráter. Muitas pessoas têm perdido a credibilidade. Muitas pessoas não têm mais caráter de cristão. Muitas pessoas, a gente olha hoje em dia e não consegue ver Jesus mais em algumas pessoas, porque negociaram a sua honra, negociou o seu caráter, negociou a santidade, negociou aquilo que recebeu de mais precioso do Todo-Poderoso: a honra, o caráter, a credibilidade. E a honra de um cristão, e presta atenção nisso que eu vou falar, a honra de um cristão é algo inegociável. Não negocie a sua honra. A honra você não recebeu dos homens, a honra você recebeu de Deus. Nabote não aceitou negociar. Você não deve aceitá-la também. Não tenha negócio com o pecado. Não tenha negócio com o mundo. Não tenha negócio com a escravidão. Não tenha negócio com o vício, com o ódio, com amizades erradas. Não tenha negócio com as coisas lá de fora. Até porque o cristão só tem que ter negócio com Deus e mais ninguém. O cristão tem que ter negócio ou envolvimento com as coisas do reino de Deus e não com o mundo. Então não negocie seu caráter. Não coloque a sua honra em jogo. Não coloque a sua honra à venda. Não negocie a sua credibilidade. Não negocie o que de mais precioso você recebeu da parte de Deus. Permaneça onde Deus te colocou. Permaneça se destacando. Permaneça fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se preocupe: pastor, se os outros pensar, achar isso, aquilo. Você não tem que se preocupar com os outros. Não foi os outros que te colocou onde você está. Não foi os outros que te honrou. Não foi os outros que te colocou na posição que você ocupou. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te honrou e foi Deus que te colocou nessa posição. Você simplesmente tem que continuar se destacando, continuar sendo honrado. E assim Deus vai continuar te honrando e dando crescimento cada vez mais na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você entenda que honra é algo inegociável. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.